Sabe que nessa época de fim de ano, muita gente acaba cometendo exageros, né? Seja na comida, seja na bebida, ou outros tipos de exageros. Então, no episódio de hoje, a gente decidiu falar sobre uma expressão brasileira que tem a ver com isso. Você vai gostar de aprender essa expressão, então vem com a gente em mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Muito bem, então, como eu disse, essa época é uma época em que pessoas costumam exagerar um pouquinho, não é mesmo, Érica? É verdade. Principalmente na festa do Natal, no jantar de Natal, eu acredito que é onde mais as pessoas exageram em relação a comer. Comer, beber e também tem a questão da festa de virada de ano ou Réveillon. As pessoas também deixam as promessas para o ano que vem, aí fazem exatamente a expressão que a gente vai ensinar com relação a comida e bebida nesse ano, né? Você, Hugo, já cometeu isso? É difícil eu fazer essa pergunta sem dizer a expressão. Então vamos simplificar, vamos ensinar a expressão, você ensina a expressão, a gente usa ela um pouco na conversa e depois a gente tenta comentar um pouquinho sobre a origem dessa expressão. E eu acho que a origem dessa expressão vai surpreender muita gente, incluindo brasileiros, que eu imagino que poucos brasileiros conhecem essa origem. Então agora vai ficar mais fácil. A expressão é enfiar o pé na jaca. Então, para começar a entender um pouquinho essa expressão, primeiro explica para eles o que é jaca. Você gosta de jaca? Não, eu não gosto de jaca. Para mim, o cheiro dela é ruim e a consistência é um pouco estranha, se bem que a consistência é meio parecida com de outras frutas que eu gosto. Mas a jaca é uma fruta, ela dá em árvore. Embora ela seja uma fruta bem grande, ela dá em árvore e a casca dela parece espinhos. Ela é verde, grandona e parece espinhos. E a fruta em si, ela tem gominhos. São gominhos e daí dentro de cada gominho desse tem uma semente e ela é meio melequenta, ela parece uma cola. Eu não sei se tem mais de um tipo de jaca, mas a jaca que eu comi, que eu me lembro, ela tinha essa cola. Tanto é que até a faca ficava cheia dessa resina, sei lá como é que chama, da jaca. A mão ficava grudando. Eu não gostei muito. Na verdade, eu não gostei nem um pouco. É uma fruta bem grande, né? Muito grande. Se cair na cabeça de um, capaz de matar. É possível? Mas vamos sair da fruta e voltar para a expressão. Então, respondendo a sua pergunta, não, eu não costumo enfiar o pé na jaca em feriados como Natal, Réveillon ou qualquer outro feriado. Mas a pergunta foi se você já enfiou o pé na jaca alguma vez. Ah, com certeza eu já enfiei o pé na jaca. Por exemplo, às vezes a gente vai num rodízio ou numa churrascaria. Principalmente no Brasil tem bastante oportunidades, assim, bastante restaurantes que tem esse sistema de paga uma vez e come o quanto quiser. E aí é quase inevitável a gente não enfiar um pouquinho o pé na jaca nessa situação. Ou seja, exagerar um pouquinho, comer mais do que devia. E você?
Com certeza já enfiou o pé na jaca também, não? Sim, eu acho que quem nunca comeu e depois ficou com aquela sensação, ai, comi demais. Não devia ter comido tanto. Por que que você ficou assim? Porque você enfiou o pé na jaca. Agora, o mais interessante é a origem dessa expressão. Você sabe, Érica? Eu não faço a menor ideia da origem dessa expressão. Então eu vou contar para você e para nossos ouvintes também. Essa expressão, na verdade, originalmente era enfiar o pé no jacá e não na jaca. Eu acho que jacá é outra fruta, mas eu não tenho certeza. Não, não, não. Jacá, na verdade, é um cesto. É como era chamado, um cesto que o animal carrega nas costas, para você colocar coisas nesse cesto. Quando você monta o animal e tem o jacá, esse cesto para carregar coisas. E a origem da expressão vem de quando o condutor do animal, ele estava meio bêbado. Então já tinha exagerado um pouco e ele ia subir no animal e ao invés de botar o pé no lugar certo, na sela, acabava enfiando o pé no jacá e se atrapalhando todo ali. Com o tempo, a expressão foi confundida e não se sabe exatamente como, mas a expressão passou a ser enfiar o pé na jaca ao invés de jacá, até porque jacá não é uma palavra muito conhecida hoje, não é um termo usado, popular. E aí eu acho que o pessoal começou a falar enfiar o pé na jaca ao invés do jacá. O que acaba fazendo um pouco de sentido também quando você pensa na fruta que você descreveu. Fica uma coisa bem interessante pensar em alguém enfiando o pé na jaca. Sim, agora faz todo sentido na minha mente, assim, imaginar o que é realmente a expressão e por que surgiu essa expressão. Porque quando a pessoa ia subir no cavalo, ao invés de pôr o pé na sela, botava o pé no cesto, no jacá. Mas em que momento ou por que cargas d'água essa expressão foi associada a comer demais? Eu acho que por causa do que eu falei, alguém bêbado, alguém que exagerou, que enfiar o pé na jaca não tem a ver só com comer demais, tem a ver com exageros. Então, pode ser beber demais, ou pode ser qualquer outro exagero. Então, nessa situação, enfiei o pé na jaca. Então, talvez tenha a ver com isso que a gente comentou, do cara já exagerou, estava bêbado, botou o pé onde não devia. E agora, pensando na fruta jaca, também faz o mesmo sentido, eu acho a mesma ideia, assim, de você enfiar o pé na jaca. Tipo, exagerar, não estar nem aí. Se atrapalhar. Sim, faz todo sentido. E super mais confortável, né? Enfiar o pé no jacá do que o pé na jaca. Já que eu disse que a jaca é uma fruta toda espinhenta, né? Mas não sei por que eu sempre tive a ideia de alguém enfiando o pé na jaca meio aberta já, sabe? Então, enfiando o pé naquela fruta grande e meio gosmenta, meio pastosa. Não realmente na jaca fechada, que aí sim seria espinhenta. Ia doer. Eu sempre pensei em algo mais melequento, como você disse, talvez nojento, atrapalhado, mas não dolorido. Mas é interessante, né, saber a origem dessa expressão e entender o porquê que talvez ela signifique cometer exageros hoje em dia. Sim, é bem interessante, realmente. Agora eu sei a origem dessa expressão que eu não sabia. Mas uma coisa, Hugo, você perguntou se eu gosto de jaca. Eu disse a minha opinião. E você, gosta de jaca? Já comeu jaca? Eu acho que o Hugo nunca comeu jaca. Eu acho que eu já comi, mas já faz tanto tempo que eu não lembro. Mas eu não tenho a mesma relação de desprezo ou de nojo que você tem do cheiro da jaca e tal. Eu acho até um cheiro interessante e Você nem deve lembrar o cheiro que tem a jaca. não, eu lembro um pouco. Eu acho que é interessante, digamos assim. E se eu não me engano, eu não tenho nada contra o gosto, eu acho que eu gostei quando eu provei, mas você sabe da minha
relação de incômodo com frutas que dão muito trabalho comer e que fazem muita lambança, ou seja, muita sujeira para comer, que tem muito caroço, essas coisas assim. Então eu acho que seria mais ou menos isso a minha relação com a jaca. É até bom, mas eu não gosto da lambança que se faz para comer. Eu acho que o Hugo não lembra se ele gosta ou não, mas enfim. Eu vou falar pra minha mãe trazer uma jaca pra você quando ela vier visitar a gente. Minha mãe ama jaca. Inclusive, uma vez, eu acho que o meu maior trauma com jaca não foi nem quando eu comi e ela ficou toda grudenta na minha mão. Eu acho que o meu maior trauma com jaca foi o dia que a minha mãe deixou a jaca dentro do carro e o carro no sol. E a jaca ficou dentro do carro de um dia para o outro. E a hora que a gente abriu o carro, tava aquele cheirão de jaca no carro inteirinho. Até sair aquele cheiro. Misericórdia. Mas e aí, pessoal? Você já enfiou o pé na jaca? Se já enfiou o pé na jaca, nessa próxima festividade que nós temos aí à frente, cuidado para não enfiar o pé na jaca e passar mal de novo, hein? Esse foi mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese.